Então, bom dia. A pedido aqui de um amigo que pediu o que é revisionismo. Vou explicar rapidamente. O marxismo, o Karl Marx, ele tem até controvérsia se ele usaria esse termo marxismo, ele não usou, né? Mas assim, na prática existe um marxismo, uma sistematização das ideias do Marx. As conquistas dele no plano científico, no estudo da economia, no estudo da ciência política e social, da ciência social, eles são todos, as conquistas são todas inseparáveis de um projeto revolucionário. Se você não entende o projeto revolucionário, você não entende a obra, e a obra é essencial para ciências sociais, ciências políticas e economia no mundo moderno. Então, se você não entende o projeto revolucionário, você não entende a obra dele, ele colocou tudo bem acoplado. Você só entende realmente o processo revolucionário se você estiver engajado na revolução, em fazer a revolução. Então, no outro vídeo eu expliquei mais ou menos o que o Marx falou, que o Marx coloca diante dos intelectuais, diante de quem estuda, o seguinte dilema. Ou você se torna um escorpião, ou você sai para matar aquele escorpião que está dentro da sua casa. Entendeu? Ele coloca, a partir dele, tem essa divisão de águas diante dessa obra. Então, assim, o primeiro revisionista podemos considerar que foi Bernstein, um alemão, que disse que o capitalismo ele teria formas de melhorar as condições da classe trabalhadora e a classe trabalhadora estaria se tornando em classe média no sentido de classe trabalhadora com as ideias e as formas de pensar da burguesia. Né? Então essa é a posição dele. Aí ele cria um marxismo mais light, desvinculado ali do projeto revolucionário. Ele tenta fazer isso. Então o revisionismo seria tentar separar esses ganhos em conhecimento, a parte científica, do projeto revolucionário do Marx, mas não tem jeito. Fica sempre um negócio meia boca, desonesto, avacalhado, e praticamente eu poderia dizer, o marxismo ele só entrou na universidade ali no tempo do Khrushchev, lá nos anos 50 mais ou menos, depois da morte de Stalin, depois daquele relatório do Khrushchev. Então, toda a Universidade do Ocidente fez sua variedade de marxismo. Quer dizer, trouxe os ganhos científicos, né, para os estudos de ciências humanas, economia, gerenciais, que é a economia, mas desvinculado no máximo possível do projeto revolucionário, mas ficou um negócio ali muito ruim, que as pessoas não entendem. Então, usa vocabulário técnico, mas usa de desonestidade, fica ali tergiversando e malandragem. É uma pilantragem o revisionismo. Mas ele é bastante hegemônico das universidades e assim, durante um tempo, tudo quando se fala em marxismo é o revisionismo, né? Tem esse problema que eu te disse, então torna-se, além de pouco compreensível, porque usa em geral truques ali para cortar o projeto revolucionário, ele tem um problema. Então vamos dar um exemplo mais dramático aí, o que confunde, que é o revisionismo lá do Deng Xiaoping. O que o Deng Xiaoping faz? Eu falei muito bem dele, né? Vamos falar um pouquinho mal. É que na prática, Deng Xiaoping estava ali já com essas propostas de um caminho capitalista, mas ele de boca, ele recusa o caminho capitalista e ele também aponta seus inimigos, que são a esquerda do partido. Ele aponta Lin Biao, ele aponta o que ele chama de gangue dos quatro, que na verdade é a velha guarda maoísta, são as pessoas como a esposa do Mao, a Madame Mao, Jiang Qin, que é a pessoa que melhor o conheceu. Tanto no julgamento dela, ela fala, olha, você está me acusando, pousando aí de ser maoísta, mas maoísta sou eu conheço ele, eu sou a pessoa que melhor conheceu. Então, assim, o revisionismo, ele corta o projeto revolucionário. E mesmo na China podemos dizer que há esse recorte. O PC da China é revisionista no seguinte sentido.
Ele pegou uma frase, eles pegam o Deng Xiaoping e o PC de hoje, ele pega uma frase do Mao que é assim: vamos fazer a revolução e desenvolver as forças produtivas. Corta essa parte de fazer a revolução, fica com a ideia de desenvolver forças produtivas. Então pega o capital estrangeiro, pega empréstimos com dinheiro nos países imperialistas, desenvolve empresas, traz as multinacionais para uma zona especial, controlada ali só numa região, uma zona econômica especial da China que pode ter as multinacionais. Elas são obrigadas a transferir tecnologia. Qual que é a malandragem que eles fizeram? Transferiu tecnologia para uma outra empresa chinesa. A empresa chinesa teve investimento do Estado, desenvolveu um produto competitivo, falindo ali o imperialista. Então, assim, podemos dizer que é capitalismo de características chinesas. Tem o que tem de socialismo ali, de marxismo, maoísmo, é resquício. Não é? É resquício. É um verniz ali que tem. É uma casquinha que ficou. Mas isso mesmo é muito controverso, né? Eu teria que provar isso com dados, com uma pesquisa mais aprofundada. Mas agora, o que é a jogada ali do professor Jabor, que é revisionista? Porque o Deng Xiaoping eu acho o mais sofisticado tipo de revisionista, também o PC de hoje lá da China, que é o revisionismo que dá uma tungada e cortada no maoísmo. Porque os revisionistas aqui no Ocidente falam no trotskismo. Que o trotskismo ele já tem uma forma bastante sofisticada de revisionismo, porque ele avacalha com o marxismo-leninismo, ele avacalha principalmente com o Lenin, mas é de uma forma assim, que o Trotsky ele entrou no Partido Bolchevique, e a ideia dele era passar as ideias dele sobre o manto do Lenin. Então, quando você lê o trotskismo, você acha que aquilo ali tem Marx e Lenin, mas tem as ideias dele que avacalham a teoria. Ele é contra as teorias do Marx e Lenin, mas ele usa a linguagem do Lenin e do Marx. Então, ali você está comprando um famoso gato lebre. Não é? E ali tem uma gritaria revolucionária, mas tem ali ideias liberais que estão só com um verniz marxista. E você engole essas vezes e fala besteira como Gustavo Machado aí, que pegou Solzhenitsyn como fonte primária para pesquisa em história. Solzhenitsyn, a própria esposa do Solzhenitsyn, desse escritor russo, falou que o arquipélago Gulag não é pesquisa em história. É fofoca, folclore, sobre os campos de reeducação. É papo. É conversa fiada, a famosa conversa fiada. Ela fala anedota de campo. Conversa fiada. E ele não esteve na Sibéria, ele esteve no Cazaquistão e em Moscou. E o Gustavo Machado falando que isso que o Solzhenitsyn é boa fonte para uma pesquisa em história. Ele é literato, ele é romancista, Gustavo. Me faz rir não, amigo. Tem gente que estuda muito, mas não aprende. Né? Mas que estude não aprende. O cara fez história no FMG, não envergonha a gente não, Gustavo. É bom rir de vocês, trotskistas. Mas aí, professor Jabor, a malandragem do Jabor temos que desenvolver as forças produtivas para lá na frente ter o socialismo. Ele aplica para cá, desenvolver força produtiva aqui, no capitalismo selvagem, no capitalismo burocrático, apoiar o latifúndio que avança em cima do pequeno produtor rural, do índio. É isso, apoiar o coronelismo aí que avança com a soja, expulsa o pequeno produtor, expulsa o índio para a periferia da cidade, onde eles ficam na miséria e só aumenta a violência. Desenvolver o capitalismo selvagem é atroz. Apoiar essa burguesia não é burguesia nacional. O Jabor, o revisionismo dele, ele pega umas coisas do marxismo-leninismo, né? O Stalin tem lá no livro Marxismo e a Questão Nacional, ele fala assim, libertação dos países do chamado terceiro mundo, ele não usa esse termo, né? Semicoloniais e semicoloniais, ou então dependentes e semicoloniais, seria através de uma aliança com a burguesia nacional. Mas ali estaria pensando, aí ele não aprofunda isso, mas estaria pensando, por exemplo, um caso agora, vamos supor, Guiana Francesa ou Saara Ocidental, país que está sob a dominação política de uma potência. Então, as autoridades da Guiana Francesa são indicadas pela França, o prefeito é francês. No Saara Ocidental também o prefeito é marroquino, não é do povo do Saara Ocidental.
Uma situação semelhante à colonização de Portugal aqui até 1822. As autoridades são de lá e às vezes até a comida vem de lá num preço mais alto, trocada por ouro. Então, para fazer a independência política, seria viável uma aliança com a burguesia nacional, igual foi para a África, ali nos anos 50 e 60. Mas já para essa emancipação que nós precisamos ter, que é uma democracia mais evoluída, uma nova democracia, não funciona, porque não existe burguesia nacional. Existem pequenos empresários ali que têm uma posição progressista ou não, mas em peso o empresariado apoia a situação atual de capitalismo selvagem, latifúndio, não é? E o neoliberalismo, né? Então, não adianta. Então, assim, o amigo nosso Lu brincou que o que o revisionista Jabor quer é apoiar o Jorge Lema para desenvolver o capitalismo selvagem e ficar nesse rame-rame aí. Mas justiça seja feita, parece-me que a China também tem isso hoje em dia. Ela quer desenvolver forças produtivas, nem que seja com a dependência do capital estrangeiro, de multinacionais que chegam ali e das quais ela depende de certa forma. Ela oferece mão de obra barata, não é? E quebra as patentes ali e quebra o monopólio tecnológico do Ocidente, consegue transferir de tecnologia e concorre com os próprios produtos do Ocidente. Isso é interessante, né? Quebra o monopólio tecnológico do Ocidente. Muito do que o Jabor fala aponta nesse sentido, a gente tem que saber. Ele conhece a experiência real, vai lá e tal, mas estou fazendo aqui essa crítica a ele. Porque na prática, esse apoio a essa burguesia burocrática e ao desenvolvimento do capitalismo selvagem é devastador. O que acaba rolando aqui, no PCdoB e tudo. Não é PT, Frente Ampla. É o que acaba rolando. Então, revisionismo, a China também seria revisionista, porque ela está preocupada ali em gerar, com as relações capitalistas mesmo, gerar um estado de bem-estar administrável. Então, o PC revisionista quer dizer que corta o projeto revolucionário, ele está preocupado em gerar uma situação de bem-estar. Ele não recorre só, por exemplo, a construir um trem-bala, ele também faz censura e a repressão no cotidiano. O jornal A Nova Democracia chama a China de fascista, porque por exemplo, as autoridades processam e prendem um advogado trabalhista, tem denúncias lá assim, que estava defendendo esses trabalhadores que recebem muito pouco. Então, já supõe, por exemplo, que um bilionário, que é algo característico da fase monopolista e imperialista do capitalismo, e eles existem na China, um bilionário como Jack Ma, ele vai ter o mesmo poder que o carinha ali que ganha pouco e mora dentro da fábrica do Jack Ma, uma mesma influência na sociedade. E um bilionário, ele não vai ter poder sobre o sistema político, não vai poder influenciar no partido? É claro que vai. Claro que vai. Isso eu acho bem carente de fundamentação ali. Porque aí, se você acha que alguém que está numa empresa privada, apropriando-se do trabalho alheio, acumulando ali a riqueza, ele não vai influenciar no sistema político, então acho que aí você não é nem marxista. E é a posição que os maoístas têm, que o revisionismo não é marxista, pessoal. O revisionismo é uma teoria à parte que se utiliza de elementos do marxismo. Tá bom? Então, falou.